Fala pessoal, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, empresa que trabalha há 15 anos de forma remota. Como vocês já sabem, não queremos ser guru, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso ou sobre como levantar uma rodada de investimento. Falaremos aqui sobre pessoas, valores, comportamentos e sobre como foi a jornada dos nossos convidados, desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Convidados esses que estão à frente de tecnologia e inovação nas maiores empresas do país. Também descobriremos sobre as suas grandes verdades e inconvenientes, dilemas e contradições em cada passo da sua jornada liderando pessoas. E hoje eu estou aqui com André Novo, Country Manager Brasil do SAIS. Seja muito bem-vindo. Como você já sabe, quero conhecer um pouco dos seus valores. Obrigado, Mergulhão. Eu diria que dos meus valores, um primeiro que eu gostaria de falar é conexão. Eu acho que na vida, conexão é tudo, você se conectar com as pessoas, e eu puxo isso para algumas outras palavras que eu carrego na minha vida. Uma delas é respeito. Então, conexão se faz através de respeito e isso, para mim, é extremamente relevante. Um segundo ponto eu coloco como compaixão, né? E eu associo também com uma outra palavra que é gentileza, né? Então, compaixão é você entender um pouco o lado da outra pessoa, se colocar no lado de outra pessoa. E eu, como carioca, existe um personagem icônico da história lá do Rio, que é o Profeta Gentileza, que pintou várias coisas nas pilastras lá do elevado da Perimetral. E uma das coisas que ele falava era justamente isso: gentileza gera gentileza, né? Amor gera amor. Então, acho que isso vale nas relações pessoais e nas relações profissionais. E o outro ponto é evolução, né? Então, para a gente, todas as coisas que a gente faz na nossa vida, a gente quer buscar uma evolução. A gente tem que lidar um pouco com frustração quando a evolução não acontece do jeito que a gente esperava, mas a busca da evolução é uma coisa que acontece para todos, né? E a gente está sempre querendo melhorar e fazer alguma coisa. Muito bom. Primeiro, você falou sobre conexão e conectou, digamos assim, com a palavra respeito. Por que você considera um link com o outro importante e que exemplos que você pode dar dessa conexão entre o valor conexão e a palavra respeito? É porque eu entendo que quando você se conecta com uma pessoa, é importante você entender o espaço de cada um, né? Como é que você consegue é, entender até onde vai o teu limite, qual é o limite da outra pessoa. Então, por exemplo, nas minhas relações profissionais, eu sempre busquei que as pessoas tivessem confiança naquilo que a gente vai construir em conjunto. E a confiança em mim passa pelo respeito. Eu tenho que respeitar um pouco a opinião das pessoas para que elas confiem em mim e a gente consiga gerar um bom resultado. Então, isso para mim é um ponto primordial. Tá? Então, esse aqui é mais ou menos o ponto. Não sei se eu te respondi Uhum. bem, mas... Claro, mas, por exemplo, você criou conexão, é uma coisa muito natural para você, que você faz assim com super naturalidade, ou você, por exemplo, criou estratégias para aprender a se conectar? Ah, eu entendo que é natural para mim, né? Uhum. E é bom que seja natural, porque se você cria uma estratégia para fazer isso, você tem um risco muito grande de soar falso, né? De que a coisa não seja natural. Uhum. Então, para mim é natural e eu acho que isso entra nessa questão dos valores, né? Quando eu comento, tem uma outra palavra que eu gosto muito de usar, que é coerência, né? Uhum. Então, a coerência na minha vida é muito assim: eu não gosto de fazer para os outros aquilo que eu não gostava que faziam para mim quando eu estava em outra posição. Uhum. Então, nesse aspecto é que eu acho que o respeito entra aí também, de você respeitar o espaço da outra pessoa e respeitar a opinião da outra pessoa e tentar dialogar. Eu acho que a conexão vai muito por essa linha daí. Boa, muito bom. E aí, na compaixão e gentileza, primeiro eu já me identifiquei completamente, porque eu também sou carioca, né? É, E muitas vezes os cariocas vêm para São Paulo, se encontram em São Paulo para fazer negócio em exatamente. São Paulo, né? Mas eu acho lindo, de fato, né? Todos aqueles murais, muitos estão preservados até hoje, né? Sim, Lá sim. na, Foram pintados e depois foram reescritos, né? reescritos, Depois de um exato, tempo. é. Mas que bom que o Rio pelo menos conseguiu manter essa identidade lá, né? E o Gentileza se tornou hoje um poeta tão famoso quanto Sim, é, né? Talvez mais famoso depois de morto exatamente. do que enquanto vivo. Enquanto vivo, talvez ele fosse ser encarado como Um louco, só um né? louco que está
aí pintando o elevado da perimetral, né? E aí você falou sobre gentileza e sobre amor, né? Palavras que acabam que se conectam, né? Aí como é que você demonstra essa compaixão e o que quer dizer essa compaixão no dia a dia? Entra um pouco novamente nessa questão do respeito, mas é num aspecto um pouco diferente, né? Hoje, quando você vai falar com as pessoas, muitas vezes tem uma pessoa que está prestando um serviço para você. Isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, você está embarcando num avião, ou você está fazendo o check-in de um voo, ou você está fazendo alguma coisa num hotel, ou você está num restaurante. Para mim, tem uma coisa que eu sempre penso, a pessoa que está ali, ela está lidando com várias pessoas durante o dia, e algumas pessoas que são rudes ou que têm um pouco da relação de abuso de poder, né? Que tem uma posição um pouco mais forte e aí podem utilizar isso em detrimento do respeito a outra pessoa. E eu sempre procuro fazer uma coisa que de uma certa forma, até ensino para os meus filhos, né? Que é brincar com a pessoa, tentar fazer alguma coisa para que aquele dia, o dia daquela pessoa seja mais agradável. Então, se eu conseguir fazer uma brincadeira qualquer, fazer um comentário que tire um sorriso da pessoa, eu entendo que eu já melhorei o dia daquela pessoa. Então, acho que essa questão da compaixão entra muito nesse negócio e a gentileza também, né? E eu posso dizer que não é só você ser altruísta e tentar fazer alguma coisa para a pessoa. Isso traz benefícios para vocês. Quantas vezes já aconteceu, e deve ter acontecido com você ou com várias outras pessoas, que quando você está diante de uma situação que é ruim para você, você entra num atrito, entra numa briga e tudo, e a outra pessoa vai fazer de tudo para dificultar a tua vida. E às vezes, já aconteceu comigo várias vezes, de você tenta ser gentil e tudo, e a pessoa vai lá e quebra o teu galho. A mesma pessoa que criou dificuldade para alguém 5 minutos antes de você chegar na tua vez na fila, quando chega a tua vez, a pessoa chega e te trata super bem porque você conseguiu tirar um sorriso, você fez um comentário em relação à situação que tinha acontecido antes e tudo, e a pessoa facilita a tua vida. Então, acho que tem isso, tem um lado que é de você acreditar que aquilo ali é bom para você como ser humano e também de que você vai ter um resultado positivo naquela conversa, entendeu? Então, acho que dos dois aspectos é positivo. E é isso, né? Às vezes só um sorriso já muda tudo, Sim, né? sim. Isso me lembrou duas histórias, assim. Um desses grandes filósofos da atualidade, eu não lembro agora se foi o Clóvis de Barros, eu acho que foi o Clóvis, mas não tenho certeza. E ele falou assim numa entrevista dele, o seu trabalho, nosso trabalho, né? Nosso trabalho profissional, né? Ele é sempre quebrar o galho de alguém, né? Então, e aí quando ele falou assim, eu fiquei, pô, mas como assim? Aí ele deu alguns exemplos nessa entrevista, né? E aí eu concluí que, de fato, a gente tá sempre... O nosso trabalho é quebrar o galho de alguém, né? Ajudar alguém a fazer alguma coisa que, por si só, ou ela não conseguiria fazer sozinha, ou ela, enfim, não tem conhecimento, ou é um trabalho que precisa ser feito por múltiplas pessoas e tudo mais. Então, se você parte do pressuposto que você tá quebrando o galho de alguém, pô, quebra o galho dessa pessoa feliz. Sim, né? exatamente. E aí essa foi a conclusão que ele deu, assim, e foi uma história muito, muito legal que eu gosto de compartilhar sempre que eu posso, porque traz essa questão da gente trazer felicidade para nossa vida, né, e eventualmente impactar a vida de outras pessoas, né? E tem uma questão, aí é o que cada um acredita, né? Tem uma questão de energia, né? Se você tem uma energia negativa, eu acho que isso traz negatividade para você. Se a energia é positiva, traz positividade. Então, se você não quer fazer uma coisa só para melhorar a vida da outra pessoa, acredite que aquilo ali melhora a tua vida também, entendeu? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Mas aí, em contrapartida, teve uma vez uma história que aconteceu comigo, é o segundo caso que eu ia contar, que foi muito emblemático, assim, para mim. Porque eu tava numa festa, né? Ou seja, uma festa, um momento de felicidade, de fato. Comigo não tinha acontecido nada de ruim. Na verdade, eu estava bem feliz de estar naquela festa. E eu não lembro agora se eu estava descendo ou subindo uma escada, porque era uma casa, tinha 2 andares, né? E aí eu não lembro se subindo ou descendo, eu cruzei com alguém, né? E alguém que eu não conhecia, né? E essa pessoa falou pra mim, pô, tira essa cara de emburrado, a gente tá numa festa super feliz. E eu falei assim, caraca, eu devia estar com uma cara de bunda, cara. Porque assim, eu tava feliz, só que eu devia estar com uma cara assim que não estava refletindo
o meu interior, né? E aí eu passei assim, cara, como é que eu sorrio mais na minha vida? Porque assim, parece que às vezes, sem querer, eu transpareço uma imagem que não é a realidade sobre o meu estado interior. Então, eu passei a ser mais atento sobre isso. Nem sempre funciona, mas eu passei a ficar mais É, atento sobre isso. e a única coisa que as pessoas têm que compreender é que às vezes não é que você está emburrado, você está concentrado, né? De repente você está um pensamento qualquer ali. Comigo acontece, a minha mesa fica de frente para um corredor lá no escritório, e às vezes eu estou lendo alguma coisa, estou concentrado e tudo, e aí passa, as pessoas que me conhecem, passam ali na frente e falam assim, pô, tu tá com uma cara emburrada. E não é, é só porque eu estou concentrado, aí franze a testa e tudo, e aí Isso, fica é. O ato de franzir a testa, para mim, também é bem impactante. complica um pouco mais, né? Exato, é. E aí eu descobri, tem alguns estudos, né, sobre sorriso e tal, eu nunca fui um grande pesquisador dessa parte específica, não, mas tem um estudo sobre sorrisos que mostra que o simples fato de você abrir a boca e sorrir traz mudanças de comportamento hormonal e tal, aí são coisas que eu Eu já não tinha tenho lido alguma estudo, coisa sobre não tenho isso estudos também. profundos sobre isso, mas já ouvi falar e talvez faça sentido. Legal. E aí sobre evolução, é, você gosta de estudos mais formais ou tipos de estudo, né? Menos formais? Como é que você lida com isso? Eu gosto mais de coisas mais práticas, Tá. menos formais e mais práticas. Eu entendo que na vida a gente tem que aproveitar, pelo menos é a desculpa que eu coloco à medida que eu fui envelhecendo, né? Tem que aproveitar a experiência que você tem com cada uma das coisas. Uhum. E eu falo de evolução, eu vou contar uma história. Teve um período que eu estava desempregado antes de entrar no SAS, e eu fiz um processo de outplacement, de recolocação, com uma agência que me ajudou a falar um monte de coisas. E naquela época eu tinha uma preocupação porque eu tinha ficado sempre muito tempo nas empresas que eu tinha trabalhado. E era um momento que todo mundo dizia, não, você tem que ficar no máximo 3 anos, que senão mostra que você está estagnado, que você não evoluiu, que você não progrediu na tua carreira. E eu comentei com essa moça que era minha orientadora nessa empresa, eu falei, Marta, que eu acho que é o nome dela. Eu falei, Marta, o que eu faço? Pô, eu fiquei mais de 10 anos em cada uma das duas empresas que eu trabalhei até agora. E ela disse, André, essa é a tua história. Você, neste processo que você tem que se vender novamente para uma outra empresa, numa entrevista, você não pode escrever uma nova história. Você tem que saber como você vai contar essa tua história. E o mais importante não é você mostrar que você evoluiu indo de uma empresa para outra, mas se você teve uma evolução dentro da mesma empresa onde você está trabalhando, isso já é positivo, já é uma mostra de evolução e não de estagnação. Então, isso foi um pouco do que aconteceu na minha vida e na minha carreira, né? De você evoluir ao longo do tempo com base nas experiências que você vai adquirindo nas empresas. Claro que neste processo eu tive treinamentos formais, muitos já voltados para a atividade que eu estava exercendo, mas era uma coisa mais específica, não era um treinamento formal, uma pós-graduação, alguma coisa assim. Não vejo nada contra, eu acho que é legal também, mas no meu caso, a evolução tem muito assim, com a experiência. E aí, se você puxar para o outro lado, fora do profissional pessoal, também é isso, né? Se você já viveu tanta coisa, você sabe as coisas que dão certo, as coisas que dão errado para você, né? É meio burrice você tentar fazer de novo as coisas que você sabe que deu errado, né? Vamos tentar melhorar as coisas que você sabe que dão certo. Então, é mais ou menos essa linha. Nossa, maravilhoso, cara. Adoro isso porque eu sou uma pessoa que lê livros, mas não leio tantos livros assim. Por quê? Porque eu gosto tanto de consumir conteúdo de áudio, Sim, né? Que às vezes as minhas leituras, na verdade, elas são pelo ouvido. entendi. É verdade. Então se conecta um pouco com isso Meu que você filho é comentou. assim. Meu filho é É. assim. Meu filho, ele fala se qualquer coisa que ele tenha que ler, se tiver que ler um livro e tudo, ele pergunta, tem um filme do livro? Eu prefiro ver o filme do livro do que ler o livro, entendeu? Uhum. Muitas vezes, porque para ele é mais fácil compreender uma coisa assim do que simplesmente lendo. Uhum. Boa. E aí, então, falando de experiências, tanto dentro do trabalho quanto fora do trabalho, você tem referências de mad skills, aquelas expertises fora de série, que não tem nada a ver com o trabalho, mas que você traz de outros lugares da vida para dentro do trabalho, atividades que você, por exemplo, tem como hobby e que você trouxe para dentro do trabalho, ou vice-versa também, né? Experiências do trabalho que você levou para hobbies. Eu diria assim, eu não sou um cara de muitos hobbies fora dos tradicionais, né? Então,
Quais sei são os lá, hobbies tradicionais? sei lá, leitura. Você fala de hobby, as pessoas normais, quer dizer, não é pessoas normais não, aí parece que os outros não são normais. Mas em geral a pessoa fala assim, eu gosto de ler, eu gosto de ver, de ir ao cinema, de ir ao teatro. Uhum, Isso são os hobbies que eu digo que são os tradicionais, né? tá. Tem gente que trabalha comigo que faz kitesurf, então para mim já é fora um pouco do padrão. Então, fora desses hobbies tradicionais, o que eu gosto muito é de futebol. Mas não de jogar, porque eu sempre fui ruim de jogar futebol, mas de assistir, de ver, de ter experiência. E aí a única coisa, se eu for pensar em alguma coisa do futebol que dá para aplicar um pouco no dia a dia, no trabalho e tal, é a questão de gestão de pessoas, né? De uma certa forma, um cara que é um técnico de futebol, ele tem uma responsabilidade gigantesca. Primeiro, que a gestão de pessoas dele tem uma parte que ele faz de uma forma reservada, que é dentro do vestiário, dentro do treinamento e tudo, e tem uma questão que é pública, né? Então ele está ali no campo, ele está falando com as pessoas, interagindo, às vezes ele está gritando com o cara, está dando esporro e Levando o tal. cartão vermelho do juiz, às vezes. Levando o cartão vermelho do juiz, tem tudo esse negócio. Então, para mim, é uma habilidade tremenda de um técnico, e são os caras que eu valorizo, né? De um técnico de futebol, ele conseguir lidar com um grupo de pessoas que tem cada uma com seu ego, muitos deles são estrelas e tem um ego gigantesco, e ao mesmo tempo ele conseguir extrair daquele grupo um sentido de equipe mesmo, que vai trazer um resultado comum, né? Então, se eu for pegar dentro das coisas que eu gosto assim de hobby, isso é uma coisa que eu observo muito. Como é que o cara consegue, o famoso assim, o cara é bom de vestiário, então, que é o cara que consegue agregar as pessoas para as pessoas quererem o melhor para todo mundo, né? Eu falo, e aí eu costumo classificar, se eu for pegar técnico de futebol, aí vale o gestor a mesma coisa. Tem o cara que é indiferente. O cara faz o trabalho dele, o jogador vai jogar bem ou mal, de acordo com o dia que o cara tá, e não vai fazer nada. Tem um cara que já está com a relação desgastada, né? Ou começa a relação desgastada. O cara é conflituoso e tudo. E aí o cara vai chegar, pô, eu vou me matar para esse cara que, pô, nem me respeita, o cara não tá nem aí para mim e tal. Eu não vou fazer isso. E tem os caras que, de repente, o grupo se une e fala assim, pô, peraí, esse cara é um cara legal. Né? Pô, o cara tá ajudando a gente e tudo, ele é um cara gente boa, pô, ele merece que eu corra mais, que eu dê mais suor, que eu dê mais energia para fazer isso. Então, assim, na minha vida profissional, eu sempre procurei ver o que eu podia fazer para ser esse terceiro caso, né? Do cara que fala assim, pô, na hora, sei lá, eu tenho um processo de venda, eu tô no fechamento e tudo, e aí eu pedi pro cara, falar assim, pô, dá um jeito, cara, me ajuda aí para fazer esse negócio e tudo, e o cara dá um gás a mais porque é para mim, entendeu? Além de eu ser chefe, né, e o cara ter as responsabilidades dele fazer um esforço adicional porque ele acha que eu mereço. Então, eu acho que tá nessa linha aí. Não, essa história dos técnicos é maravilhosa, né? Não à toa, tem tantos livros, filmes e séries, né, que falam sobre técnicos de diversos esportes, Sim, né? Não sim. só do futebol. É. Né? E o coach, né, muitas vezes individual também é responsável, né, por um desenvolvimento de profissional, né? Então É. tem os técnicos, né, de equipes, né, como você comentou, e os técnicos que também desenvolvem o individual de uma pessoa, né, Sei. um corredor, um maratonista, né, um atleta de atletismo, né, essas atividades individuais, que o treinador também faz toda a diferença, né? Sim, sim. Então, pô, da profissão de treinadores de esporte tem muita coisa, né, que a gente pode trazer para o nosso âmbito de trabalho. E tem muito cara de muito sucesso que escreveram livros que são referência, o que você falou é verdade, o Pep Guardiola, um monte de gente o Zé Mourinho, que colocam livros que são referência para um monte de gente. E aí eu acho que vale tanto para o esporte deles ou para a vida mesmo, né? Como é que a gente toca a vida. Exato, não, muito bom, muito bom. E se você pudesse conversar com o seu eu do passado, quando assumiu posições de liderança, como é que seria esse papo? Quais são as dicas que você daria para esse seu eu do passado? Eu volto, meu Gulhão, para o começo da nossa conversa lá, que é uma das coisas que eu comentei aqui, de uma palavra que eu gosto, coerência. Né? Coerência. E foi o que eu procurei fazer ao longo da minha vida quando eu assumi uma posição de gerência a primeira vez. De conversar com as pessoas e falar assim, quando eu era vendedor, eu passei a gerente de vendas, né? Quando eu era vendedor, tinha algumas coisas que eu achava muito chata e que não funcionavam. Eu achava que não funcionava para mim e era só uma perda de tempo, a gente não evoluía e tal.
E aí, quando eu assumi uma posição de gerência, eu falei, pô, não, agora eu vou implementar aquelas coisas que eu acho que funcionavam para mim e as coisas que não funcionavam eu vou abandonar. E eu procurei fazer isso, né? Então, se eu pudesse voltar, talvez explicar melhor o quanto que isso traz resultado, né? Porque aí hoje eu já sei quais foram os resultados que eu tive. Mas essa questão da coerência de atitudes, principalmente em relação às pessoas que já trabalhavam comigo, isso é legal. E eu passei por uma situação que eu virei gerente de muita gente que trabalhava lado a lado comigo. Então, isso para mim era terrível, porque se eu fizesse alguma coisa, se eu assumisse aquela posição, pô, agora eu sou chefe e agora eu sou um cara completamente diferente, as pessoas que já trabalhavam comigo antes, eu falava assim, pô, peraí, cara, eu te conheço há um tempão, como é que agora tu é um cara completamente diferente? Então, eu acho que esse é o ponto que seria principal para eu falar pro meu eu lá do passado. Nossa, muito bom. E aí, falando ainda do passado, então, você se sente um saudosista? Tem momentos? Olha, eu vou responder essa pergunta aí falando um pouco da minha vida pessoal e um pouco do que. Eu tenho dois filhos, um vai fazer 23, outro tem 21 anos. E às vezes a minha mulher vê um vídeo, vê uma foto deles lá do passado e fala assim, pô, que saudade dessa época e tudo. E um ponto que eu acho é o seguinte, eu não tenho saudade de nenhuma das épocas dos meus filhos. O que eu acho que é o importante é você viver bem cada momento que você tem, nesse caso aí com os filhos, né? E aí eu acho que vale para outras experiências tuas na vida, né? Se você vive bem aquele momento, você vai ter uma memória, não sei se isso é saudosismo, mas vai ter uma memória positiva daquilo que você viveu. Mas eu sempre falo, eu vivi com meus filhos na época que eu trocava fralda, depois eu vivi na época que eu levava eles para a escola, para uma aulinha de natação, depois eu vivi na época que eu tinha que ajudá-los a fazer uma lição de casa e tudo, e hoje eu vivo com dois adultos dentro de casa. Né? Dois adultos que eu posso conversar sobre qualquer assunto, sobre política, sobre economia, sobre futebol, esporte, tudo. Né? Então, assim, eu procuro não ter esse saudosismo justamente porque eu acho que cada momento que eu vivi está guardado na minha mente, entendeu? Então, quando você leva para o restante da tua vida, é um pouco disso mesmo. Você lembrar positivamente das coisas que foram boas, esquecer das coisas que foram ruins, que não tem muito espaço na memória para você lembrar de coisa ruim, né? Então, esquecer um pouco desse negócio e tocar a vida. Eu acho que é muito por essa linha. Sabe, me lembra muito a gente tá vivendo o momento presente, né? Tá conectado com o momento presente. E é tão comum hoje em dia, né? A gente eventualmente vê pessoas fazendo isso, né? Tá numa mesa de bar, mas tá com pessoas, né? Mas tá conversando com outras que não estão na mesa do Sim, bar, exatamente. Eventualmente a gente precisa fazer isso, eventualmente a gente precisa, mas a gente acaba se desconectando, né? De estar presente vivendo aquele momento atual, né? Exatamente. Eu acho que tem um pouco disso, sim. E no meu caso, na geração dos meus filhos, isso tem muito. Às vezes não tá nem conversando com alguém, tá num joguinho, tá alguma coisa assim. E você tem que tentar trazê-los de volta para o convívio ali. A gente ainda consegue fazer um pouco disso em casa, mas não é fácil, não. Tem que ter um esforço um pouquinho maior para poder trazer todo mundo para a conversa, né? Boa. E como é que você equilibra a necessidade de ser autêntico, né? Deu para perceber o quanto você tem de autenticidade aqui na sua fala e nas suas ações, né? Com as expectativas que os outros têm do seu papel, né, de liderança. Muitas vezes a gente não pode tomar ações que necessariamente vão ser encaradas com bons olhos por todos, né? A gente precisa eventualmente tomar decisões que não são necessariamente as melhores para todos, né? Eu acho assim, aí entra um pouco de transparência, um pouco da confiança que eu falei no começo, né? Um pouco de respeito e confiança. Eu me lembro de uma experiência que eu tive no trabalho, que foi quando eu assumi uma equipe que reportava para uma outra pessoa, e a equipe meio que, eu não vou dizer que estava traumatizada, mas tinha uma experiência ruim, né? Porque tinha muita coisa que as pessoas faziam porque o gestor anterior pedia, não, tem que fazer desse jeito, e tudo a pessoa fazia. E eu sempre falo assim, depois de uma certa idade, depois de um certo tempo de experiência, todo mundo consegue enganar todo mundo, consegue fazer de um jeito que a pessoa, beleza, é isso que quer que eu faça, eu vou fazer de qualquer jeito e um abraço. Entendeu? Dá para fazer isso.
E eu não gosto de ser enganado, então quando eu assumi essa equipe, a primeira coisa, eu tive uma conversa com todo mundo, eu falei assim, gente, olha só, o jogo aqui vai ser combinado entre a gente, né? Vai ter algumas coisas que eu vou ter que fazer e que, de repente, não é exatamente aquilo que vocês querem que eu faça. Mas qualquer decisão que eu for tomar, qualquer decisão que eu for levar para cima, eu vou combinar com vocês. E o que for combinado é o que eu vou levar. Se eu tiver que mudar o combinado, eu vou voltar pro time e eu vou voltar e vou falar assim, olha, aquele combinado não vai dar para fazer porque eu tenho que fazer de outra forma. Então, quando você estabelece essa relação de confiança e a transparência, obviamente, dependendo da posição que você tem um limite, né, que você pode fazer, eu acho que a coisa funciona bem, né? Então, para mim, é um pouco disso, de você ser autêntico, né, como você falou, de autenticidade, para poder ter a confiança das pessoas e a partir daí tocar a tua vida, tocar a relação com os times que você gerencia. Entendo. E muitas vezes o desafio, talvez para nós como líderes, né, seja saber esse limite, né, que foi o que você comentou, de até que ponto dá para ser transparente ou não, porque de fato a gente tem que ser transparente com aquilo que as pessoas de fato precisam saber e são informações relevantes para elas saber, mas não necessariamente isso significa saber de tudo. Sim, né? sim. E um detalhe importante é o seguinte, a pessoa tem que entender que na posição em que você está, algumas coisas você não pode falar, né? Então, assim, sei lá, vamos pegar um exemplo, não vou pegar nem o meu exemplo, vou pegar um exemplo de uma outra carreira, uma secretária de um executivo, um motorista de um executivo. Muitas vezes ele escuta um monte de coisa que, pô, ele não pode passar por uma questão ética e por uma questão de garantia do próprio emprego, né? Então, muitas vezes acontecem algumas coisas e aí, sei lá, por exemplo, tem a secretária do presidente, ela escuta, aí alguém chega e fala assim, puta, eu soube que vai ter uma mudança na empresa assim, assim, assado. Você escutou alguma coisa? Pô, mesmo que ela tenha escutado, ela não pode falar. Né? Então, assim, eu coloco justamente isso, que não precisa ser uma posição de liderança. Tem várias posições que têm informações mais confidenciais que a transparência vai ter um certo limite. E aí o amigo, né, tem que entender, né, que, porra, peraí, eu posso ir até aqui. Além disso, eu não posso te falar nada. Eu posso até saber de alguma coisa, mas não posso falar. Então, é um pouco disso, de você estabelecer essa relação de confiança e a pessoa entender a posição que você está ocupando. Boa, perfeito, excelente. E aí você comentou uma coisa também que me lembrou de uma história, né? A gente aprende a ser filho depois que a gente é pai, né? E a gente aprende a ser liderado depois que a gente é líder. Exatamente. Exatamente isso. Então eu fico me perguntando, né? Hoje, se eu fosse um liderado, né? Que perguntas eu deveria fazer para o meu líder, né? De coisas que para mim fazem sentido saber, né? Mas que eventualmente o meu líder não falou porque qualquer que seja o motivo, ele julgou que não era necessário, né? Essas coisas me chamam a atenção hoje em dia, né? Eu acho que é por aí mesmo. Muitas coisas que você viveu no passado, né? E essa questão de aprender a ser filho depois que você aprende a ser pai, é verdade. Tem um monte de coisa que você fala assim, puta, peraí, eu fazia a mesma coisa com meu pai, eu não deveria ter feito, porque agora eu vejo o quanto que isso dói, o quanto que isso aí é problemático, coisa assim. É verdade. Muito bom, né? Olhando para trás também na sua jornada, é possível que você tenha recebido conselhos, né, de pessoas que foram seus mentores oficiais ou que nem sabem que foram seus mentores, mas que tiveram palavras que te tocaram, que te trouxeram esses insights no longo prazo. Que conselhos você pode contar pra gente que você eventualmente recebeu na sua história? Cara, eu tive. Uma vez eu li uma frase que é um negócio interessante que falava assim: ninguém é de todo inútil, sempre pode servir de mau exemplo, né? Então, Excelente. mas assim, eu não vou falar dos maus exemplos. Eu tive vários gestores, várias pessoas que nem eram gestores que passaram na minha vida, como você falou, mentores e tudo. Tem alguns que realmente assim, eu falei, pô, eu não quero ser assim, eu não quero seguir desse jeito e tudo. Mas esses eu nem vou comentar. Mas assim, eu tive gente na minha vida que me ensinou desde as coisas mais básicas, do tipo, você vai fazer uma apresentação, e isso vale para uma apresentação e vale para uma reunião. Você tem que se preparar, você tem que dominar aquilo que você vai utilizar naquela reunião ou naquela apresentação. Porque se você não souber, se você não dominar aquele assunto,
você vai se perder na segunda pergunta ou no segundo item. E eu já fui para reuniões que eu não estava preparado. E eu tive que falar para o cara, ó, vamos parar porque eu não consigo seguir daqui. Eu estava com uma expectativa diferente dessa reunião e eu não consigo fazer. Então, essa é uma das coisas. Olha só que nível de sinceridade de você chegar para alguém que você está indo apresentar exatamente. E ser transparente e abrir Não, dessa forma. Teve uma vez que eu falei, ó, eu fui com uma expectativa, uma reunião, era uma reunião para falar com uma pessoa só. Isso foi no começo da minha carreira no SAS, com uma pessoa só. E aí, de repente, quando eu chego numa sala, tem 8 pessoas, né, sobre um tema que eu não dominava, e eu não dominava nem o que o SAS fazia direito, né? E eu fui numa reunião porque era uma oportunidade para falar com o cara e tudo. Eu falei, aí quando o cara chegou e começou a me perguntar, não, mas eu queria entender tal coisa, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui com uma pessoa que vai ter um grau de profundidade um pouco maior do que eu tenho. Né? E aí depois a gente consegue destrinchar esse negócio. E aí foi o que eu fiz. Eu voltei depois para alguma coisa. Então esse foi um conselho de um cara lá no começo da minha carreira que ele falava, ó, você tem que dominar o teu assunto e você tem que estar preparado para aquilo que você vai falar. Uma outra que, essa é mais recente, que também eu tive de uma pessoa com quem eu trabalhei, que ele falava assim, não erre sozinho. Então, você compartilhar as dificuldades ou compartilhar os problemas que você tem e tudo, é muito legal. Eu acho que em todas as empresas, em todas as profissões, você sempre está rodeado de pessoas que têm ideias diferentes das tuas, que são inteligentes também e que podem contribuir com alguma dificuldade que você tenha. Então, esse conselho de não errar sozinho é um negócio bem legal, porque você começa a pensar assim, pô, eu posso falar com outras pessoas e compartilhar as minhas ideias e compartilhar as minhas dificuldades. E a pessoa vai ter uma visão completamente diferente para poder me dizer o que ela acha que eu posso fazer de melhor para poder, sei lá, sair do problema que eu estou enfrentando. Então, essas duas coisas talvez sejam as coisas que me vêm à mente mais claramente agora. Nossa, não, mas excelente, né? Porque a quantidade de pessoas que a gente vê eventualmente batendo cabeça ali, tentando resolver sozinha um problema durante horas, às vezes dias, às vezes meses, às vezes uma vida inteira, né? E às vezes problemas internos, né? E não compartilha, né, isso com o outro. Nossa, inúmeros casos assim que eu não consigo nem elencar. E essa dificuldade, talvez, de se abrir, de se mostrar vulnerável para pedir ajuda, né? Tem uma questão que é curiosa, porque muitas vezes quando você pede ajuda, quando você começa a verbalizar o problema para uma outra pessoa, muitas vezes surge uma ideia para você já de solução do problema sem a outra pessoa abrir a boca. E aí é interessante, né? Porque quando a gente faz essa verbalização, né, que começa eventualmente a explicar para alguém e aí a gente já vai criando as respostas, né? Por exemplo, quando a gente tem um terapeuta, para quem gosta de fazer terapia e tudo mais, às vezes o simples fato exatamente de você compartilhar esses problemas tão internos nossos com o terapeuta já cria metade da solução, só por a gente externalizar, né? E aí, uma das técnicas assim, né, que eu gosto de usar para mim mesmo, né, para essas situações onde eu preciso verbalizar com alguém, mas não tem ninguém perto de mim, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, que só tem eu. Legal. E eu gravo um áudio e mando pra mim mesmo, sabe? Pô, legal. E aí depois nunca pensei nisso não, mas pode ser uma ideia. Não, e aí depois eu ainda posso me ouvir, né? Ouvir exatamente aquilo que eu gravei. Né? Então é uma... Funciona? Funciona? Não, super funciona. E enfim, então técnicas aleatórias pra gente pelo menos expressar, né, essa conversa com alguém. Nossa, é muito impressionante. E hoje com os adventos tecnológicos, né, dá para fazer coisa similar, mas e ainda por cima ter uma resposta meio maluca, que você pode fazer isso com o ChatGPT, né? Exatamente. Então... Outro dia vi uma matéria que o cara fazia justamente isso, a pessoa fazendo terapia com o GenAI e vendo o quanto que aquilo ali pode ser utilizado mesmo de verdade ou não, ou quanto que aquilo ali pode ser perigoso de acordo com a resposta que vai dar. Né? Exato. Não sugeri fazer terapia com o ChatGPT. Tá eu tô falando só de trocar uma ideia. Mas tem gente fazendo isso também. Tem gente fazendo isso também, Enfim, e sobre a oferta de profissionais do mercado de trabalho que a gente tem atualmente, inclusive considerando as grandes diferenças geracionais, né? A gente tem quantas gerações no mercado hoje? São 4? Não lembro agora exatamente. Tem um né? monte. Que estão trabalhando ao mesmo tempo, Sim. né? E você é um otimista ou um pessimista em relação a
como vai se dar o mercado de trabalho a partir de agora? Eu sou otimista. Eu acho que a forma de trabalhar está mudando, né? Não é que está nem piorando nem melhorando. Eu acho que está mudando. Eu acho que tem um monte de coisa. Essas gerações mais novas, elas estão inseridas no mundo de tecnologia de uma forma muito mais intensa do que eu era, não vou dizer a gente, porque eu sou mais velho que você, mas assim, do que eu era no passado. Então, tem um monte de coisa assim. Tem uma parte negativa que traz um ponto negativo para essa geração, que é muito do imediatismo, né? Tem que ser agora e tudo. Não tem aquele negócio, eu tenho que esperar de hoje para amanhã para ver a continuação do desenho que eu estava vendo hoje, porque, pô, não tem streaming, né? Era só o TV aberta, então não tinha. Não tinha o que você fazer, você tinha que esperar mesmo o negócio acontecer. Ou então você, perdeu um evento que está acontecendo ao vivo, acabou, cara, tu não vê mais, não tinha internet, então tu não vê mais aquele evento, né? Ou tu vai ver depois, se passar replay na própria televisão. Então, acho que nesse aspecto do imediatismo tem um problema nessa geração, que cria isso. Agora, por outro lado, a gente tem muita tecnologia, a gente não pode desprezar o que tem de tecnologia. E essas gerações, elas já estão inseridas um pouco nessa questão de tecnologia. O que eu acho que é um problema, ou um problema potencial? Toda essa questão de trabalho remoto, trabalho híbrido e tal, tem as pessoas tendem a ficar mais individualistas, né? Então, de se isolar mais e fazer o seu trabalho sozinho. Isso eu acho que prejudica o trabalho e prejudica o desenvolvimento interpessoal, né? As pessoas têm que desenvolver a habilidade de interagir com outras pessoas, têm que desenvolver a habilidade de ouvir opiniões divergentes, debater alguma ideia. E cara, não dá para você debater quando você está só numa tela e de repente a pessoa vai lá e desliga a câmera, você não está vendo se a pessoa está fazendo cara feia para aquilo que você está falando ou não. Então, mas eu sou otimista, eu acho que tem uma evolução bem, bem legal. Sei lá, a minha experiência em casa tem um pouco disso. Eu acho que você vê uns jovens que são mais interessados, têm um volume de informação disponível muito grande. Então, se eles tiverem a avidez de buscar essa informação, eles vão se desenvolver bem mais do que a gente conseguia se desenvolver no passado. Eu enxergo de forma bem, bem similar, assim. Eu vejo, a minha filha é mais jovem, né, que os seus, mas é impressionante a quantidade de conhecimento que ela tem, né, e como ela sabe lidar com coisas com a idade dela que eu tenho certeza que eu não sabia. Sim. Então, e tô falando até de aspectos emocionais, no caso específico dela, assim, ordens de grandeza mais desenvolvida do que eu era com a mesma idade, né, fazendo a minha autoanálise e enxergando ela. Então, eu também vejo que existe uma possibilidade muito boa, né, de a gente ter um futuro de próximas gerações interessantes. Talvez seja só um saudosismo natural de todas as gerações de achar que na minha geração era mais legal. Agora, também tem o seguinte, né? Tenta ver se esse pessoal da geração mais nova consegue mexer numa máquina de escrever. Não vai conseguir, né? É só adaptação à tecnologia, né? E vamos lá. Muitos líderes enfrentam críticas e resistência ao implementar mudanças significativas, né? Como é que você mantém a sua visão como líder, né, nesses momentos de adversidade, né? E como vender as ideias, né, e as mudanças que precisam ser feitas, sejam para cima ou sejam para baixo na corporação? A primeira coisa, eu acho que a gente tem sempre lembrar, tem algumas, algumas lições que você aprende na vida, algumas coisas que acontecem com você, que você tem que chegar devagar em qualquer coisa que você vai fazer, né? Então, assim, você vai para uma festa, que você está comentando da festa, você chegou na festa, se é um monte de gente que você não conhece, tenta estudar um pouco o terreno, ver o que vai acontecer, para depois você se soltar na festa, né? E eu acho que, como líder, é mais ou menos a mesma coisa, né? Se você assume a liderança de uma estrutura que já está montada, uma coisa assim, você vai começar uma empresa do zero. Então, você vai implementar o jeito que você quer. Mesmo assim, você vai se inspirar em outras pessoas ou outras empresas que já fazem aquilo que você quer fazer. Mas se você entra numa estrutura que a estrutura já está lá e você está substituindo uma pessoa, primeira coisa, e foi uma experiência que eu tive, vamos entender o que está acontecendo antes de querer jogar tudo pro alto e começar tudo de novo. É óbvio que se teve uma mudança, alguma coisa não estava funcionando. Mas se estava até ali daquele jeito, não é uma implosão,
alguma coisa também estava funcionando. Então, eu entendo que mudanças têm que ser feitas de forma paulatina, né? Eu acho que dá para você entender o que está funcionando, entender das pessoas, eu acho que volta na história da transparência, entender das pessoas o que elas viam que não estava funcionando antes, pegar um pouco. Aí junta um monte de coisa, a questão da transparência, a questão de você não errar sozinho. Não precisa ser uma pessoa que é um par teu para você pegar a informação. Pode ser um subordinado teu, cara. O que estava dando errado? O que aconteceu de errado? O que você acha que pode melhorar? Se você consegue pegar esse feedback mais 360 graus, você pega a informação e você tenta implementar aquilo do jeito que você vai fazer. E aí você tem um pouco mais de tempo para poder evoluir com as tuas ideias sem fazer um Big Bang, né? Sem destruir tudo que estava lá e começar tudo de novo. Eu acho que é por aí, por aí. Sabe com que eu conecto isso? Conecto muito com o valor de conexão e respeito que você comentou. Sim. Sabe? Porque é um pouco como respeitar a história do que fez aquilo ali, que quer que seja chegar até onde chegou. Né? Porque com certeza não saiu do nada. Né? Então, esse tipo de ação também é respeitar a história do que levou as coisas até ali. Né? Tem muito desse lado, né? De você entender onde é que você está, entender o que você pode implementar de mudança e E muitas vezes, assim, as mudanças não precisam ser radicais. É uma mudança de postura, uma mudança de relação, de confiança, uma coisa assim que já dá um resultado significativo. Exato, E você faz coisas no âmbito espiritual, né? Meditação, é adepto de alguma religião? Como você acredita que esse tipo de coisa te ajuda? Eu fui educado e criado na Igreja Católica, né? Se você for me perguntar hoje se eu tenho alguma religião, não, né? Mas eu acredito em Deus ou qualquer coisa qualquer nome que você queira dar para uma coisa que sei lá, uma energia. Eu falei antes de energia, alguma coisa positiva e tudo. Então eu rezo, eu rezo toda noite. Meditação eu não faço, mas eu procuro me desligar. Eu não sei se isso pode ser enquadrado como meditação, mas eu procuro me desligar em algumas horas que eu preciso relaxar. Então, principalmente na hora de dormir e tudo, de conseguir esvaziar a mente para poder relaxar e dormir mais rápido. Isso é uma das coisas. Mas eu acredito, e aí, se a gente for voltar lá na questão da gentileza e tudo, eu vejo muita gente que é muito religiosa, no sentido mais formal da palavra, né? De tipo, vai à igreja, ou ao culto, ou ao centro espírita, ou qualquer outra coisa, e vai esse negócio, e esquece o que é a essência de qualquer religião, que é fazer o bem, né? É você fazer o bem para as outras pessoas. Então, no que eu acredito, é muito assim, se você pode fazer o bem para as outras pessoas, isso você está conectado com o Deus que eu acredito, ou com essa energia positiva, alguma coisa assim. Então, eu não tenho uma religião, uma coisa muito específica, mas eu gosto de ler. Eu acho que cada religião tem alguns dogmas ou algumas ideias que são bem interessantes, que explicam muita coisa que a gente está buscando de explicação. Mas se você consegue pegar um pouco de cada coisa, por isso que eu não sigo nenhuma religião especificamente, mas você pega um pouco de cada coisa, eu acho que é bem bacana, que você consegue criar uma ideia para você do que é melhor para a tua vida. Quase todas, de fato, têm uma essência muito conectada com o amor, né? Com a compaixão, com a doação. E isso é muito curioso, né? O padre Lancelotti deu uma entrevista recentemente e ele, nessa entrevista, ele falou assim, quem foi que matou Jesus? Quem matou Jesus naquela época eram os religiosos e as pessoas de bem daquela época. Sim. Não foram as prostitutas, não foram os pobres miseráveis, não foram os leprosos. Estou repetindo as palavras do que ele comentou. Sim. Não foram os leprosos, não foram... Ele falou uma meia dúzia de tipos, né? Foram exatamente quem eram os religiosos e as pessoas de bem daquela época. Então isso é porque é para a gente refletir que você simplesmente ser um religioso por ser religioso não necessariamente quer dizer muita coisa. Exatamente. Quem tiver curiosidade, depois busca ali o conteúdo do padre Lancelotti na internet, é bem relevante o que ele comentou. E tem a série lá, o The Chosen, que fala não um pouco conheço. sobre... essa série é bem bacana, que são os escolhidos, que ele fala um pouco da trajetória de
ele tem uma visão um pouquinho diferente. Ele conta a trajetória de Jesus sob a visão dos discípulos, né? Como é que Tá. ele formou aquele grupo de discípulos e tudo. E aí tem várias, eu acho que tem umas 4 ou 5 temporadas, e você consegue acompanhar um pouco como é que ele foi moldando aquele grupo para segui-lo. E isso que você falou, esses grupos todos que o padre Lancelotti comentou, esses eram os que seguiam Jesus, não eram os que tentaram, que mataram ele. Mas é bem legal, a série é bem bacana. Pô, legal. Fica a dica aí já, então. Então vamos falar de outras dicas. Você costuma ler livros ou assistir séries como essa, The Chosen? Conte aí o que você costuma ler. Assim, eu gosto de ler de tudo, né? Recentemente eu resolvi dar um tempo nos livros assim que falam sobre gestão, que falam sobre ou alguma coisa ligada com autoajuda. Eu comecei a ler coisas que me trazem mais distração. Então, romance, biografia, algumas Sei. coisas assim do tipo. E eu comecei a equilibrar. Eu fiquei um tempo que eu não estava lendo muita coisa, que eu estava vendo filme, vendo série e tudo. E aí eu falei, pô, Dano, eu tenho que voltar a ler. Eu gosto muito de ler, né? Eu tenho que voltar a ler. E aí eu comecei a pegar. Toda vez que eu via, ou eu lia alguma coisa numa rede social, ou alguém falava para mim, esse livro é legal e tudo, eu comecei a ler algumas coisas. Então, um livro que uma vez eu ganhei num evento que teve do próprio Sage, era um livro que em inglês se chama The Sleep Revolution, a Revolução do Sono, né? E que eu achei muito legal e eu comecei a adotar uma série de coisas na minha vida, que era de uma mulher que teve uma experiência ela era meio uma grande executiva, workaholic, e era um dia ela apagou em casa, acordou com a cabeça sangrando e tudo, porque ela tinha batido a cabeça em algum lugar. Porque ela achava que ela só precisava dormir 3, 4 horas por noite e ela dava conta de viver desse jeito. Aí ela entrou num burnout e teve um problema assim. Aí ela começou a estudar essa questão do sono. Ela fala do sono, fala de sonhos. O livro é interessante, mas eu adotei para mim essa questão de que você tem que dormir um tempo suficiente para você descansar. Qualquer estudo que você vai pegar de sono fala sobre isso, mas o livro é bem interessante, que ele fala um pouco dessas coisas. E um livro que o meu médico me indicou para ler, que eu li também, é um livro que se chama Ikigai. Segredos dos japoneses para uma vida longa e feliz. Né? E fala um pouco dos supercentenários. Tem um nome para as regiões onde as pessoas vivem mais de 100 anos, né? E que têm hábitos e comportamentos parecidos. Não é que eu tenha pretensão de chegar aos 100 anos, mas eu acho que você consegue viver melhor naquele aspecto. Então, de livro, é isso. Mas eu leio de tudo. Eu leio... Boa. Legal. Esse que você falou do sono me chama bastante atenção, porque eu sou uma pessoa que precisa dormir, né? Mas eu preciso dormir, eu reconheço que preciso dormir e eu durmo, né? E que bom que com alguns exercícios de respiração, como que você comentou, né? Eu consigo desligar rapidinho quando eu tô com alguma ruminação, alguma coisa me preocupando na cabeça, eu entro no modo de respiração ali, quando eu vejo, eu acordei no dia seguinte. Mas foram técnicas que eu fui meio que criando, como você comentou, né, para conseguir dormir. E aí algumas pessoas comentam, né, sobre essa questão de dormir pouco e tal. Eu falo, gente, se eu não dormir pelo menos 8 horas por dia, eu não funciono. Assim, eu posso até um dia ou outro dormir 5 horas, porque tem que acordar cedo, tive que dormir tarde, tudo bem. Com certeza compensarei 2 dias depois, durante, né, 2 dias depois, porque vai ser fato. Não vou dormir 8 horas hoje, vou dormir 5. No dia seguinte, pode ter certeza, eu vou precisar de 9. Não, é impressionante, assim, é impressionante. Meu corpo é bem relógio em relação a isso. E é uma questão de disciplina. Se você programa a tua vida para você dedicar esse tempo para dormir, é um negócio importante. E uma das coisas que ela fala é justamente isso. Não adianta... Claro que quando você tem alguns episódios, você precisa entregar um trabalho e você vai trabalhar pra cacete durante 3, 4 dias. Você pode fazer, mas o que ela diz assim, não adianta você passar a semana inteira dormindo 4 horas e dormir 12 no fim de semana. Isso não recupera o teu cansaço. Mas, e aí você falou de filme e série, eu gosto... Uma série que, além dessa do The Chosen, que eu me lembrei agora, uma série que eu acho bem bacana é a série que conta a história lá do final da carreira do Michael Jordan, né? O Last Dance. Sim. Aquilo ali é bem bacana porque mostra o quanto que um cara fora de série,
ele conseguia fazer algumas coisas diferentes na vida dele e algumas coisas que estão relacionadas com o dia a dia. Eu brinco com os meus filhos, que eles gostam muito de assistir basquete. Eu falo assim, o Michael Jordan é o responsável por eu não assistir mais basquete na minha vida, né? Porque hoje tudo que eu vejo de basquete, eu falo assim, cara, isso aqui está muito longe do que o Michael Jordan já fez, né? Então, hoje em dia eu já não curto mais o basquete, não. Eu falo, não, deixa eu ficar com aquela memória. Aí eu sou saudosista, né? Ficar com aquela memória lá do passado. Muito bom. E não se chega onde você chegou sem ser um grande colecionador de erros e aprendizados, né? Que você pode compartilhar conosco dos seus maiores fracassos na gestão de gente? Ai, cara. Não sei se é bem fracasso, mas tem algumas coisas assim. Quando você, mais do que gestão, algumas vezes você escolher as pessoas com quem você vai trabalhar. Então, assim, processo de seleção, processo de contratação, isso é sempre muito complicado, né? Porque tem duas coisas. Primeiro, você tem que entender quem é aquela pessoa com quem você está entrevistando. E muitas vezes as pessoas se preparam para uma entrevista, né? Elas se preparam para. Eu sempre procurei, quando eu ia fazer entrevista, de eu não criar um personagem na entrevista. Mas eu sei que tem gente que faz isso, né? E a pessoa vai lá e fala assim, não, peraí. Porque depois no dia a dia O personagem não aparece, não né? aparece. Então, eu acho que eu já tive alguns erros nesse sentido, de acreditar que uma pessoa, de repente, ia me entregar aquilo que eu estava esperando dela, ou aquilo que eu tinha visto numa entrevista, e no dia a dia a pessoa não ser daquele jeito, né? Então, muitas vezes você tem que... E é complicado você contratar uma pessoa e você identificar que você, sei lá, 6 meses depois que aquela pessoa não é o que você esperava e você tomar uma decisão de desligar a pessoa. Então, muitas vezes o que acontece é que quando acontece uma situação dessas, você gasta uma energia bastante grande para conseguir recuperar aquilo, ou tentar extrair da pessoa aquilo que você tinha enxergado na hora que você fez a entrevista, né? Eu acho que mais isso, talvez eu acho que... E aí não é bom para nenhum lado, né? Não, porque você... Porque a gente não fica feliz de ter que fazer isso. Exatamente. Né? Você empatou a vida da pessoa, né, de uma certa forma. Ela empatou a tua vida também, porque você podia ter conseguido uma pessoa com uma característica melhor para trabalhar com você. Então, melhor para aquele contexto, né? Lembrando, exatamente, né? exatamente. Ela pode só não se adaptar àquele contexto, mas pode ser ótimo em outro contexto. Sim, exatamente. Acho que é mais ou menos essa linha. Boa. Muito bom. Então vamos lá. Pergunta potencialmente canceladora. Quais são aí as coisas que você quer comentar conosco que podem ser potencialmente canceladores? Eu tinha pensado numa coisa, mas quando você, numa das nossas conversas, você fez um comentário aí que eu acho que talvez essa mais forte, porque eu já debati isso com várias pessoas do meu relacionamento. Eu não acredito em terapia. Boa, me conte. Né? Cara, eu conheço um monte de gente que faz terapia e que é dependente de terapia, né? E dependente nesse sentido, a pessoa não se vê sem fazer terapia. Eu acho que sim, ou melhor, para não ser tão cancelado assim, deixa eu só voltar um pouquinho na história. Eu acho que o cancelamento, a terapia não funciona para qualquer coisa, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. Tem muita gente que entra num processo de terapia por causa de algum problema e não consegue sair. E é uma coisa que eu brinco, é o seguinte, o terapeuta ele tem que ser muito altruísta ou muito profissional, não é altruísta, muito profissional para ele dar alta para um paciente. E aí uma coisa que eu brinco é assim, por exemplo, você faz terapia. A pessoa, eu não sei quanto é que custa uma sessão de terapia, vamos dizer que custa R$500 a terapia. Você faz terapia uma vez por semana, então você traz para aquela pessoa que é o teu terapeuta uma receita de R$2.000 por mês, né? Em algum momento, ela fez uma compra e tem um boleto lá que custa R$2.000. Aquele boleto tem o teu nome, está lá escrito mergulhão, né? Então o boleto tem o teu nome. Aí ela pode chegar num determinado momento e entender assim, ela ou ele, né? Não estou dizendo que o terapeuta é a mulher. Mas ela pode entender e falar assim, puta, o mergulhão acho que já está num ponto, eu posso dar alta para ele. Aí ela vai lembrar que tem um boleto lá que está com o teu nome. Aí ela vai falar assim, puta, peraí, será que não dá para eu segurar ele mais uns 3 meses até eu terminar de pagar esse boleto?
E aí eu fazia, porque é diferente, por exemplo, se a gente for pegar terapia e comparar com a fisioterapia. Fisioterapia, você vai fazer fisioterapia porque você tem uma dor. Eu já fiz fisioterapia, né? Ah, você tem uma dor no quadril e tudo, você faz lá, faz 10 sessões. Você sente que você está melhorando fisicamente, né? Aquela dor que você sentia, não sente mais. Aí eu falei, não, eu vou fazer mais. Eu fiz mais 20 sessões. Quando eu fiz mais as 20 sessões, eu falei, pô, tô inteiro, não preciso fazer mais. Eu tô com as questões da cabeça, né, das tuas ideias, você não tem essa, tá doendo mais ou tá doendo menos. Não, você fala assim, e aí, eu tô bom? Eu já posso parar? A outra pessoa que vai ter que dizer para você, né? Então, isso é uma discussão que a gente tem em família que é terrível. Eu tenho pessoas da minha família, sobrinho e tudo, que Muito bom. acreditam muito e aí sempre tem um quebra-pau quando a gente fala um Muito negócio bom. desse. Ó, os psicólogos podem comentar aqui embaixo, É. embaixo nos comentários. E vamos lá. Quem que você acha brilhante que tem que vir aqui bater esse papo comigo? Ó, eu tenho uma pessoa que é basicamente um irmão meu. Nós somos compadres cruzados, né? Ele é padrinho do meu filho, eu sou padrinho da filha dele, e que tá na minha vida há muito tempo, que se chama Rodrigo Geamal, né? O Rodrigo, eu acho que ele tem muito a cara dessa conversa que a gente teve aqui. Ele é um cara super alto astral, empreendedor, então ele trabalha com marketing esportivo, ele trabalha com várias coisas assim. E ele tem uma empresa que é Elos Marketing, acho que é esse o nome, se eu errei, depois ele me puxa a orelha. Mas eu acho que ele é um cara que tem uma experiência de vida bem legal, ele tem uma história de vida interessante. O nome que eu penso que tem uma cara aqui legal para poder participar daqui é ele. Boa, excelente. Ó, pode procurar aí, pode esperar aí que a gente vai fazer contato com você, hein? Se liga. E, André, seu momento jabá, conta aí um pouquinho sobre o SAIS. O SAIS é uma empresa que ano que vem completa 50 anos. Ela é uma empresa que eu costumo dizer que a gente tem uma sina, né? A gente trabalha com um negócio que eu gosto de chamar de inteligência analítica, que é transformar dados em inteligência. Você pode usar várias frases para definir isso, mas basicamente você pegar a informação e você transformar aquilo ali em inteligência e você conseguir ajudar as pessoas a tomar decisões de uma forma mais inteligente e mais rápida. Por que eu gosto de falar de inteligência analítica? Porque hoje a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de inteligência artificial generativa, a gente fala de Agentic AI, tem vários outros nomes, mas todas essas coisas que têm nomes bacanas, que estão na moda, que são hype e tal, todas essas bebem da mesma fonte, que é a inteligência analítica. Quando eu falo que a gente tem o SAIS é uma empresa que tem uma sina, é porque a gente faz isso a nossa vida inteira há 50 anos. E a gente só faz isso. Então, tem um lado bastante positivo, que eu não vou deixar de fazer isso e fazer outra coisa, porque esse está no DNA da empresa. Então, mas eu também não vou deixar de fazer isso, porque se eu deixar de fazer, a empresa não existe mais, né? Então, quando eu olho para o futuro, né, o futuro de tecnologia e tudo que a gente fale de futuro, nessa parte de inteligência artificial, generative AI, tudo vai utilizar muito do que a gente tem como ativo tecnológico, ativo de inteligência e tudo. Então, é isso. O SAIS é esse tipo de empresa, além de ser uma empresa fantástica de se trabalhar. Não é à toa que eu vou completar agora 17 anos na empresa. Então, Boa. bastante tempo. Nossa, maravilhoso, adorei. E como vocês já sabem, a Impulso é uma People Tech, né, que resolve a dificuldade de recrutar e contratar profissionais de tecnologias qualificados e especializados. Não posso também deixar de mencionar o nosso livro Líder de Impacto, que eu escrevi com meus sócios, Karine e Miranda. Já ganhei um. Também não posso deixar de mencionar sobre o livro Sentir e Responder, que foi um livro que a gente trouxe com exclusividade do Brasil. É o livro que eu costumo dizer que todo líder deveria ter lido antes da pandemia começar. Ele fala exatamente sobre adaptabilidade que nossas empresas precisam ter ao mercado. E, já que você é carioca também, vou te contar uma história feliz. A Impulso também apoia um projeto chamado Rio Memórias, Legal. que é um projeto de um museu virtual para manter viva, né, a história do Rio de Janeiro, que muitas vezes se confunde com a história do nosso país, dado que a gente foi capital por tantos anos, tantas cenas históricas aconteceram lá.
E aí, especialmente como eu gosto de áudio, né, de ouvir, né, coisas, eles têm um podcast, então olha lá no Spotify, podcast Rio Memórias, conteúdo, deve ter umas 6 temporadas lá, conteúdo incrível, cada Legal. episódio contando em detalhes uma história sobre o Rio de Janeiro, revolta da vacina, revolta da chibata, o desmanche do Morro do Castelo. Então, cada uma dessas histórias contadas, bem narradas, com áudio, música, uma pesquisa super extensa que vai muito além das histórias que nossos filhos e nós estudamos na nossa Sim, escola, sim, sabe? sim. Então, vale muito a pena ouvir o Pô, legal. podcast do Rio Memórias. E também não posso deixar de mencionar a comunidade à vanguarda, comunidade para lideranças, principalmente na área de tecnologia. André, muito obrigado pela sua presença aqui, foi incrível essa história, esse papo. Eu te agradeço, cara. Eu espero que o pessoal goste do papo. Eu, particularmente, gostei. A pessoa percebe fácil, eu gosto de falar, entendeu? Eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Então, quanto mais gente a gente puder conversar, eu acho que melhora, eu acho que o mundo melhora. Pô, Legal. incrível, obrigado. Obrigado a você.